Graça e paz, queridos. Estamos começando mais um programa das Igrejas Batista Renascer. E é com muito prazer que a gente chega até a sua casa trazendo uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Hoje, o tema da nossa mensagem é o Deus que transforma vidas. Mas antes da nossa pequena meditação, eu gostaria de fazer um convite especial a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória. Ali nós oramos, intercedemos a Deus por aqueles que necessitam da nossa oração. Quem sabe você está passando por algum momento difícil na sua vida. Nós estamos ali toda terça-feira a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa tarde da bênção. Ali nós oramos, tiramos apenas 1 hora do nosso dia para estarmos intercedendo a Deus pela vida dos nossos familiares, daqueles que necessitam da nossa oração. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa reunião de células, que é as nossas reuniões nos lares. Ali nós aprendemos mais acerca da palavra de Deus. É um momento descontraído para estarmos aprendendo acerca da Bíblia. Caso você tenha interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical. Ali as crianças têm um ensinamento dentro do que a palavra de Deus diz, os jovens, os adolescentes, e ali você tem um momento oportuno para estar tirando as suas dúvidas. E às 19 horas, o nosso culto de celebração. Será um prazer ter você conosco. Hoje, o tema da nossa mensagem é o Deus que transforma vidas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 1. Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Enquanto Jacó os avistou, disse: "Este é o exército de Deus." Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: "Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: Assim diz o teu servo Jacó: Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envia agora esta mensagem ao meu servo para que me recebas bem." Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: "Fomos até o seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens." Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos aqueles que estavam com ele, bem como as ovelhas e as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier a atacar um dos grupos, outro poderá escapar. Jacó e Esaú já disputavam, já brigavam entre si. A palavra de Deus já vem dizendo sobre isso. E quando Jacó e Esaú cresceram, Jacó era o preferido de sua mãe e Esaú o preferido de Isaac, e por causa disso havia uma rixa entre os dois. E determinado tempo, Esaú, como primogênito, ele tinha a maior benefício. Ele ia ganhar mais privilégios, a bênção seria maior, e por causa disso, Jacó resolve roubar o direito da primogenitura sobre Esaú. E ele acaba se disfarçando do seu próprio irmão, e o seu pai já estava cego, já na velhice, e ele acaba enganando o seu pai para que a bênção da primogenitura viesse sobre a vida dele. Quando nós observamos esse texto, nós observamos que Jacó, ele por causa disso, Esaú ficou com tanta raiva de Jacó, que Esaú promete matar Jacó depois da morte de seu pai. E ele resolve fugir para a terra lá. Sua mãe fala assim: "Olha, vai para a casa do meu irmão Labão e fica escondido lá, porque o seu irmão quer te matar." Então Jacó, ele resolve fugir. E ali naquele lugar ele conhece Raquel.
E quando ele chega ali, que ele conheceu Raquel, ele começa a trabalhar para o seu sogro em troca do casamento com Raquel. E ele trabalha durante 7 anos, só que durante 7 anos o seu tio lhe dá Lia em casamento, que não era a mulher que ele desejava. Então, Jacó trabalha mais 7 anos para conseguir casar com a mulher que ele queria, Raquel. E quando ele casa, ele começa a trabalhar para o seu sogro e de todas as formas que ele prosperava, o seu sogro conseguia pegar o dinheiro dele. Quando nós observamos esse texto, nós observamos que Jacó, ele começa a sua vida trapaceando, ele começa a roubar aquilo que ele não era de direito e a vida dele era marcada por trapaças. E quando nós observamos a vida de Jacó, nós observamos que ele fez uma escolha errada na sua vida e ele sabia que aquilo não era certo. Em um determinado tempo da sua vida, ele resolve voltar e ele resolve procurar o seu irmão para consertar aquilo de errado que ele havia feito. No texto aqui vai dizer que Jacó, ele manda uma mensagem para o seu irmão falando para que o irmão dele o receba bem, o receba em paz, que ele não queria nada que o irmão dele tinha, que ele já tinha sido prosperado e ele já tinha muitas coisas. Quando nós lemos aqui, a palavra vai dizer que Esaú se levantou com 400 homens para ir ao encontro de Jacó. Jacó, ele se enche de medo. No versículo 7 vai dizer assim: Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então Jacó, diante daquela situação, ele pensou assim: olha, meu irmão vai me matar, meu irmão vai acabar comigo porque eu fiz uma coisa errada. E naquele momento, Jacó, ele começa a pedir ao Senhor para que a vida dele fosse mudada. No versículo 9 vai dizer que ele fez uma oração ao Senhor. Diz assim: então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como a mães e as crianças. Jacó, nessa parte da vida dele, ele já tinha filho e ele ficou com muito medo. E ali ele vai no versículo, a partir do versículo 22, vai dizer que ele fica ali num determinado lugar sozinho. Ele manda todo mundo ir à sua frente e ele fica num lugar sozinho. E a partir do versículo 24, diz assim: e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. A partir daquele momento, Jacó, ele teve a sua vida transformada. O seu nome já não era mais Jacó, mas o Senhor mudou para Israel. E a partir daquele momento, a vida dele foi transformada. E quando ele encontrou com o seu irmão já não queria destruir. O seu irmão falou assim: olha, o Senhor me abençoou, o Senhor te abençoou. E por causa disso, nós não precisamos brigar.
Quem sabe você que me assiste, você se arrependeu de algumas coisas que você fez na sua vida e é necessário você voltar para restaurar alguns relacionamentos. Deus transformou a vida de Jacó. Jacó, ele havia feito uma coisa errada e mais à frente ele colheu tudo aquilo de errado que ele havia feito. Por causa disso, seu tio sempre arrumava um jeito de pegar, de fazer ele trabalhar para ele, e por causa disso Jacó acabou colhendo muito daquilo que ele havia feito para o seu irmão. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor te dá uma oportunidade. O Senhor quer transformar a sua vida como Ele transformou a vida de Jacó. Jacó, ele não foi conhecido mais como Jacó, aquele que trapaceava, mas sim como Israel de Deus, como o povo escolhido pelo Senhor. O mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que pode transformar a situação que você encontra. Quem sabe você é arrependido por algumas escolhas da sua vida, mas eu quero te dizer como Deus transformou a vida de Jacó. Ele pode transformar a sua vida. Quem sabe você tem algum arrependimento, quem sabe você fez alguma coisa que você não se orgulha e por causa disso a sua vida, você tem colhido várias coisas que não tem te agradado, várias coisas que têm prejudicado a sua vida. Mas eu quero te dizer que o Deus que transformou a vida de Jacó para Israel, Ele pode transformar a sua vida. E com essas palavras, eu gostaria de finalizar fazendo uma oração pela sua vida, para que o Senhor possa transformar a sua vida como Ele transformou a vida de Jacó. Senhor, eu coloco a vida dessa pessoa que está me assistindo. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Quem sabe, ó Deus, ela tem vivido, ó Deus, aquilo que ela plantou e quem sabe ela tem sofrido tanto. E é necessário, ó Deus, uma intervenção divina para que a sua vida seja transformada. Nesse dia eu rogo ao Senhor para que o Senhor possa transformar vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de reforçar o meu convite a você. Toda terça-feira, em uma das nossas igrejas, nós temos a nossa corrente 7 Passos para a Vitória, a partir das 19h30. Na quarta-feira, a partir das 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção. Ali nós oramos e buscamos ao Senhor. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, nós temos a nossa culto de células, que é as nossas reuniões nos lares, um momento bem descontraído para estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Quem sabe você tem o interesse de estar participando, nos procure e nós estaremos te direcionando à célula mais próxima da sua casa. No sábado, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No domingo, a partir das 9 horas, a nossa escola bíblica dominical. Ali os jovens, as crianças têm todo um ensinamento dentro do que a palavra de Deus diz. E às 19 horas o nosso culto de celebração. Caso você não possa estar em nenhum dos nossos endereços, em Caratinga e região existem muitas igrejas comprometidas com o reino de Deus. Não deixe de estar na casa do Pai. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Até o nosso próximo encontro.